diretora da biblioteca, que nós somos um painel esquisito. Quer dizer, a palavra deve ser mais ou menos espanhola, penso eu, não é? Esquisito, não é? E, portanto, tudo cabe neste painel. E, sobretudo, porque eu, quando me dão um livro, penso que me dão um livro para ler e me falam no lançamento, eu faço, leio o livro para dizer palavras sobre ele, não é? Mas aqui tenho a impressão de que, afinal, o tema é outro. De qualquer forma, eu vou dizer algumas, vou resumir, vou condensar, para depois passarmos a palavra aos outros elementos deste painel esquisito. Eu vou dizer aquilo que, em resumo, aquilo que eu tinha pensado dizer. Em primeiro lugar, eu queria dizer que o João Eduardo Ferreira aparece-me, antes de mais, como um leitor extraordinário, um leitor feroz. É um leitor incrível, daqueles leitores, enfim, eu sei que ele faz parte do clã da Fábula Urbis, onde todos são leitores ferozes, não é? Mas a ideia que eu tenho quando estou com leitores, como o João Eduardo, é de que existe mais do que um clã. Entre tanta gente que não quer para nada saber de literatura, e é muita gente, muita gente. Mas nós nós enganamos-nos, não é? Dizemos, existe o Jornal de Letras, existe a Granta, isto é um milagre, algumas pessoas leem, mas são mesmo só algumas pessoas que leem a literatura. Mas acontece que eu acho que damos a ideia de que somos muitos, porque nós somos mais do que um clã, nós somos uma espécie de seita. Quer dizer, quando nos juntamos, nós pugnamos com uma tal exuberância por isto que é uma espécie de achado, que acabamos, digamos, por nos convencer que somos muitos. E sabemos que não somos muitos, mas há este efeito multiplicador que os livros literários têm. E no caso do João Eduardo, aliás, bastou ver-se a apresentação dele para se perceber que é de facto um leitor deste tipo de leitores maravilhosos que cruzam os livros, têm a ideia de que existe um mundo paralelo para além deste mundo, que é um mundo feito pela matéria escrita. E que é aquilo que os escritores sentem. Nós todos sentimos que há uma espécie de entrosamento entre não só os livros, como entre os próprios autores e os leitores, fazendo como se fizéssemos parte de uma espécie de um universo paralelo. Pois bem, aquilo que eu queria dizer neste caso é que ao ler, reli o outro livrinho onde está um texto do João Eduardo Ferreira, e li Os Corpos Estranhos, que ainda não tinha lido, onde se vê perfeitamente que se trata de um silvicultor, não é? Que transporta para a literatura o conhecimento que tem dos objetos da quinta, das coisas da quinta, das árvores, dos animais, de certa forma antropomorfizando tudo, ainda que os trate como objetos, mas já aqui uma dimensão antropomórfica. E aquilo que eu acho interessante, mas não vou agora ler, porque vejo que não é isso que está aqui em causa, é que a certa altura, ele escreve neste livrinho, escreve uma espécie de, digamos, de várias, os capítulos são andamentos ou digamos, espécies musicais. E na espécie 13, que é a sinfonia, o final, ele faz alguma coisa de muito interessante, que é cria um parágrafo em que há uma transição entre aquilo que é como leitor e como aquilo que é como escritor. Isto é, há nele o grande leitor que deseja ser escritor. E quando leio Cozido à linha colada à quente, que é muito interessante, heterogéneo, fragmentário, como se cada dia que acorda escreve num género, cada dia que acorda escreve de uma forma, juntando tudo desta forma fragmentária, que não é caótica, de modo nenhum, mas, digamos, é variadíssima. 2 poemas, uma espécie de conto, depois uma narrativa maior, depois, digamos, uma espécie de adágio que se prolonga. Mas o que eu noto
para além, digamos, como objeto do valor dele, é que é um escritor à procura da sua forma. Penso que o João Eduardo não ficará zangado comigo se disser isto, não é? Porque sinto que é alguém que procura, entre o que lê e o que escreve, encontrar a forma pessoal. Lembro-me que eu escrevia, quando era adolescente, coisas deste género. Tinha uma espécie de ansiedade de poder encontrar aquilo que era o meu tema, aquilo que era a minha forma. Eu experimentava várias formas. E, salvas as devidas proporções, porque há aqui maturidade, naturalmente, uma maturidade sólida de quem escreve, de quem conhece muitos autores e de quem experimentou muito, eu tenho a ideia de que o João Eduardo está a fazer essa procura. E, para não demorar muito, queria dizer, por exemplo, que a variedade é muito interessante e há, por exemplo, há contos, neste livro de fragmentos há poemas que são autorreflexivos sobre o seu ser, há poemas que são reflexivos sobre a própria escrita, há poemas e textos que são contos metafóricos sobre a existência, ontológicos, essencialistas, civilizacionais também. Há um pouco de tudo. E essa variedade é de facto uma das riquezas deste livro. Vê-se, por exemplo, há aqui um texto chamado Odisseia, que é, digamos, uma espécie de reprise da Odisseia no espaço, e aqui está, faz uma espécie de uma reinvenção do seu significado. Ou, por exemplo, passando a um outro caso, por exemplo, o caso do Jardim Deserto, que é um texto que reformula um texto, digamos, uma visão de um autor de que ele gosta muito, que é o Gonçalo M. Tavares. E eu diria que o género do João Eduardo aproxima-se daquilo que são os textos do Gonçalo M. Tavares. Acho que eles convivem num fundo de percepção da realidade, procurando abaná-la para encontrar um sentido, partindo muitas vezes de situações comezinhas, mas atribuindo uma espécie de supervalor metafórico para encontrar o sentido da realidade. E para se ver, aliás, neste momento foi curioso, porque eu estive a ler este texto ao mesmo tempo que estava a ler A Festa da Insignificância do Kundera. E penso que estamos perante, digamos, pessoas, leitores, escritores que estão na mesma onda, que é de repensarem as situações, digamos, repensarem, atribuir-lhes um significado, cada um, claro, na sua escala e salvas as devidas proporções, naturalmente, para ele não ser obrigado a ter que dizer eu não, vai já dizendo que salvas as devidas proporções, mas são, digamos, do mesmo género. Portanto, são pessoas que se colocam, que utilizam a escrita para manifestarem, digamos, esse tipo de preocupação de um outro entendimento. Mas depois, ele não fica só por aí, porque tem um texto, como este texto, que é Responso por um Dia de Sol, e que é um texto, como o texto diz, é um responso, é uma ladainha, e é um texto, de facto, muito bonito, muito bonito. É alguém que tem uma máquina de louça, uma máquina de roupa para lavar, esta coisa tão vozinha, tão doméstica, tão caseira, mas enquanto isso acontece, enquanto a máquina, o tambor não começa a rodar, digamos, há uma espécie de imprecação, ou ladainha, ou seja o que for, sobre o sentido da vida e pedido de compaixão para o mundo. Isto para dizer que, de facto, é um livro variado, é um livro experimental. À primeira vista, portanto, é um livro que eu diria é uma escrita alternativa, é um género alternativo, está aqui cozida a linha, e eu, de facto, senti pena que nesta edição não houvesse assim uma linha como esta, porque, de facto, está nessa situação, digamos. Nós sentimos que é o João Eduardo à procura da sua própria feição como escritor. E isso dá-me muita alegria e penso que falarmos sobre os textos do João Eduardo Ferreira, que é muito bom, e é isso que nos une aqui hoje neste painel exquisito.